Começamos a partir de agora a nossa primeira entrevista nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso primeiro entrevistado, Marcos Vieira Saval, que é vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas e é também diretor de prerrogativas da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP. Saval, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bem, nesta semana se comemora o Dia Nacional da Advocacia Pública. Quais são as principais reivindicações da categoria no momento? Bom dia, Flávio. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar com seus telespectadores sobre a importância da advocacia pública no nosso sistema republicano, da categoria de procuradores de Estado, nessa semana que comemoramos o Dia Nacional da Advocacia Pública. Nós, advogados públicos, temos aqui em Alagoas a Procuradoria-Geral do Estado e nós temos sim algumas demandas, nós temos sim pleitos que são necessários para o nosso bom exercício. Atualmente, nosso grande foco é estrutura. Por que estrutura? Porque percebemos que todas as carreiras de Estado que fazem o sistema de controle, elas precisam ser bem estruturadas para poder desenvolver o seu trabalho e prestar um bom serviço para a população. Veja você que o Ministério Público, a Defensoria Pública, depois de 1988, conseguiu, depois da Constituição de 88, conseguiu evoluir em sua estrutura e hoje presta, sim, um serviço a contento para a população, presta, no caso da Defensoria Pública, para a sociedade, no caso do Ministério Público, e nós, da Procuradoria-Geral do Estado, apesar de, sim, desenvolvermos um trabalho muito importante, ainda carecemos de estrutura e isso nos prejudica na atuação, nos dificulta a atuação. Veja você que o sistema hoje, todo mundo vangloria a atuação das polícias, Polícia Federal, por exemplo, Ministério Público, porque está prendendo, porque está incriminando pessoas. Esse é um sistema repressivo, policialesco, punitivo. A gente entende que a melhor forma de controle é o preventivo. E aí que entra a advocacia pública, é aí que entra a Procuradoria-Geral do Estado, que ele fica responsável pela análise prévia dos contratos administrativos, fica responsável pela análise prévia dos contratos de licitação, das cobranças do Estado. Se você dá uma estrutura para esse órgão, ele poderá desenvolver com muito mais efetividade a sua função e muito melhor prevenir do que remediar. Seria por isso, talvez, que as procuradorias, aliás, os procuradores de Estado, em nível nacional, buscam a autonomia? Sim, essa é a nossa maior bandeira, é a nossa maior busca, porque nós entendemos que com essa autonomia, sobretudo uma autonomia que nos dê a possibilidade de nos estruturarmos, de termos uma assessoria, de termos condições físicas de trabalho, faça com que tenhamos, sim, a possibilidade de exercer melhor as nossas atribuições. Hoje, a carência estrutural, não só na parte de pessoal, quanto na parte física, do prédio mesmo, do ambiente de trabalho, nos dificulta demais. Nós precisamos evoluir para chegar no momento em que essa PEC 82, que é a PEC da probidade, ela seja aprovada no Parlamento Nacional para que principalmente nos consiga dar essa possibilidade de nos estruturarmos. E a PEC da probidade, exatamente porque entendemos que nós, como sistema de controle prévio, preventivo da administração, como um controle antes do mal acontecer, gera sim a probidade, gera sim o bom gasto do dinheiro público, gera sim o melhor controle dos contratos administrativos. E isso nós temos essas atribuições e essas atribuições poderão cada vez mais ser aplicadas se tivermos estrutura. Saval, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP, tem se manifestado contra essa chamada repactuação da dívida dos estados com a União. Por quê? Atualmente, todo esse trâmite que está acontecendo no Congresso Nacional já parte de uma premissa equivocada, já parte de uma premissa em que o nosso federalismo é imposto pela União aos estados. E isso rompe o nosso sistema federativo. Na verdade, Estado e União, ela tem o mesmo pé de força, eles são entes de iguais proporções. A questão é que quando você impõe tantas regras
de maneira forçada aos estados para adesão a esse sistema, você prejudica não só o Pacto Federativo, mas também a toda a autonomia necessária à nossa federação. Você percebe, por exemplo, que nesses pactos você obriga os estados a não fazer determinados tipos de investimentos, você proíbe o estado fazer, por exemplo, aumento de servidor público, determina aos estados aumentarem alíquotas de impostos previdenciários aos servidores públicos, você limita a contratação de pessoal para o Estado, o que pode afetar o serviço público. Então perceba que acaba sendo a União entrando no dia a dia do Estado para dizer o que o Estado pode e o que é que o Estado não pode. Além de outras condicionantes, determina o Estado que venda uma quantidade de empresas públicas, sendo que, sem analisar se isso seria proveitoso ou não para o Estado. Perceba que toda essa construção da lei impositiva da União para os Estados, ela ofende o Pacto Federativo e, indiretamente, ofende a população e os servidores públicos do Estado. Por isso, nós somos veementemente contra. Bom, uma antiga polêmica de respeito ao repasse aos bancos pelos estados das cobranças das dívidas desses estados. E aí, qual é a posição da ANAP? Veja vocês que passar para o banco a cobrança de uma dívida pública é você privatizar essa dívida. Se você privatiza essa dívida, você está dizendo para o banco que ele poderá priorizar a cobrança desse ou daquele. Poderá escolher de quem cobrar, como cobrar, quanto cobrar. E nenhum dos estudos que foram apresentados para justificar a existência disso se justifica o motivo econômico dessa questão, se justifica o motivo moral dessa questão e, sobretudo, não se sabe qual o resultado prático dessa cobrança. O que não se pode é privatizar uma dívida pública, a cobrança dessa dívida pública, para que o banco escolha apenas o creme de la creme, ou aqueles créditos que seriam bons para ser resgatado, e deixar, sem resgatar, todos os créditos que eles não considerariam bons. E o pior, escolhendo de quem cobrar. Se eu posso escolher de quem cobrar, eu posso beneficiar A, B ou C desse processo de cobrança. E aí a gente considera isso uma forma equivocada de ver a federação, porque nós do Estado temos que fazer a cobrança indistintamente de quem seja aquela pessoa que seja o devedor. Outra questão, reforma da Previdência. A proposta do governo da reforma da Previdência. Várias entidades e servidores públicos, em nível nacional e através do Estado também, têm se manifestado de forma contrária do jeito que está sendo proposta, em função de alguns tópicos dessa proposta de reforma da Previdência. A ANAP, qual é a posição da entidade? A ANAP, ela tem a posição de que a reforma da Previdência, como está posta, ela é muito ruim para a federação e muito ruim para o servidor público. Por quê? Porque partimos da premissa de que, para construir essa reforma, de que há um déficit na Previdência. Esse é o primeiro ponto. Se formos analisar os cálculos que compõem não só a Previdência, mas a assistência como um todo, nós temos que perceber que o governo federal não foi capaz de comprovar de fato de que existe um déficit na Previdência. Se existe um déficit, de quanto é esse déficit? Se esse déficit existe, vai ser para quando? Em quanto tempo ele poderá ser resgatado? Porque a gente está pensando em fazer uma reforma em que modifique vários direitos adquiridos para que no futuro, esse é o argumento, a Previdência fique perfeita, fique boa. Só que não se diz para esse remédio qual é a doença. Então, se você dá um remédio maior do que a doença, você pode fazer mais mal para o paciente do que o resultado positivo que o remédio poderia dar. Nesse caso, nós podemos perceber que a reforma da Previdência, ela é vendida como algo que iria fazer bom para a federação, que a federação iria, o Brasil ia voltar a crescer, como se a reforma da Previdência gerasse uma redução de carga tributária previdenciária. E isso, em nenhum momento, é colocado na reforma da Previdência. Ao contrário, na reforma da Previdência, disse que é para se aumentar a carga tributária
no caso da arrecadação de contribuição previdenciária do servidor público. Então, nós temos que ter muito cuidado de como isso é feito, para que, primeiro, a gente não prejudique direitos que já são assegurados, direitos adquiridos, e segundo, o discurso e o resultado alcance realmente aquilo que ele se propõe. Não se pode fazer uma reforma apenas por se reformar. Não se pode fazer uma reforma que seja mais danosa do que aquilo que se quer prever. E, para isso, o governo federal não foi capaz de mostrar, apesar de intuitivamente todo mundo achar, não, precisamos fazer uma reforma. Sim, precisamos, mas qual é a reforma que a gente quer? Qual é a reforma que a gente precisa? É essa medida entre o que se quer e o que se pretende que a gente tem que ter o cuidado. Ok, muito obrigado a Marcos Vieira Saval, vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas e diretor de prerrogativas da ANAVE, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a instantes conversando com o cientista político Eduardo Magalhães.